Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Efésios 4, versículos 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse texto sagrado tão relevante e tão desafiador. Que pelo Teu Espírito tenhamos força do alto para fazermos valer na prática todas as ordens e imperativos desta passagem, para a glória do Senhor e para a melhor postura da igreja nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. O que você faria se alguém riscasse o seu carro? Novinho, zerinho. André, o que você faria? Eu estou sendo filmado ali, mas não tem problema não. Pode falar aí. Você não ia dar pulos de alegria, não? Não. O que você faria se ganhasse uma bola novinha e um primo viesse e furasse? Ele está ali, ó, pensando, o que eu vou fazer? Olha, o que você faria se um presente caro, algo de estimação, de valor muito profundo, muito pessoal, alguém jogasse fora, jogasse no lixo? Eu estou falando de coisas materiais, que podem ser repostas, consertadas, compradas outra vez. Mas o que pensar da igreja, que é o maior presente que Deus nos deu a preço incalculável, sangue de Jesus. Eu não pertencia a ela, fui enxertado nela, e de repente, por alguma ação minha, por alguma palavra minha, por alguma atitude minha, eu machuco a igreja, eu firo a igreja, eu prejudico a igreja. E eu não estou falando de riscar o banco com caneta, de colocar chicletes embaixo do banco. Isso também se conserta, isso também se arruma. Eu estou falando da igreja, corpo de Cristo, povo de Deus, chamado para uma vida totalmente diferente. Esse texto daqui para frente, o apóstolo Paulo, já que trabalhou essencialmente doutrina no capítulo 1, 2 e 3, a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, a preocupação dele é: que tipo de vida devemos viver de acordo com aquilo que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós está claro no capítulo 1, 2 e 3. O que nós devemos fazer para a glória daquele que fez tudo por nós? A conclusão do apóstolo Paulo é uma só: tudo que Deus fez por nós tem uma contrapartida do que podemos e devemos fazer por Ele e para Ele. Ou seja, Deus chama uma sociedade nova para uma novidade de vida. Deus chama um povo do mundo para pertencer a Ele, em honra, em dignidade. Ele nos chama como salvos
E depois Ele nos chama para ser Senhor de nossas vidas, condutor daquilo que devemos mostrar, para que o mundo um dia o glorifique, olhando a gente, acompanhando a nossa atitude. A ideia desses capítulos 4, 5 e 6 é mostrar que a igreja deve zelar pela unidade e continuamente crescer. Continuamente crescer. O que você faria se de alguma maneira a sua liberdade lhe fosse tirada? Se você, por alguma razão política, econômica, não pagou a pensão, você é preso. Preso mesmo, literalmente preso. O que você pediria depois de um mês de cadeia? Um ano. Você pediria o quê? Com certeza, e não vem dar uma de idealista diferente de todo mundo, você ia pedir coisas básicas, necessárias, fundamentais para uma vida de um pouco mais de qualidade dentro da cadeia. Você pediria um bom advogado, você pediria habeas corpus, você pediria pasta de dente, você pediria qualquer coisa de primeira, urgentíssima necessidade. Mas quando uma pessoa está presa e não pensa em si, quando uma pessoa está presa e só pensa em outras pessoas, há que se tirar o chapéu para gente assim. E esta é a situação que Paulo se encontra. Ele sabia a necessidade da igreja de Éfeso. E ele coloca no primeiro verso um apelo. E ele se considera duplamente prisioneiro de Cristo e por amor a Cristo. Preso de Cristo, cativo a Cristo e preso por causa de Cristo. Então, pensa no teu carro, pensa no presente que alguém jogou fora, pense na bola que alguém furou, pense em algo muito caro para você, que você perdeu, e o quanto você lutaria para preservar aquilo que lhe é caro, aquilo que lhe é precioso demais. E agora pense em uma pessoa presa, e o que essa pessoa vai pedir de tão fundamental, de tão necessário para ela. E eu quero que você pense comigo, nesses 6 versos, sobre as súplicas de um prisioneiro. Um prisioneiro completamente abnegado, que não pensa em si, que não se preocupa consigo, com a sua sorte, com a sua saúde, mas pesa sobre ele uma preocupação tão grande com a igreja, que ele suplica que a igreja atenda algumas coisas que para ele são indispensáveis para a manutenção da dignidade e da beleza da igreja de Jesus. É impressionante, meus irmãos, eu vejo aqui, particularmente na figura do Tiago, um cuidado importante e necessário com a beleza e o cuidado do templo. Bonito. Não olhe meu carro hoje. Fazem 2 meses que ele não sabe o que é uma água. Se o Tiago, que tem um carro novo, limpinho, passar perto do meu carro hoje, ele vai abominar. Mas ele cuida da igreja. Ele quer a igreja bonita e limpa. Então ele vai me ajudar. Ele vai nos ajudar a cuidar do templo. E eu vou pedir ajuda dele, de todos os presbíteros, para cuidarmos da beleza da igreja. Não no sentido apenas templo, mas no sentido corpo. Súplicas de um prisioneiro. A primeira delas, da doutrina para o dever. Olha o verso 1. Rogo-vos, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa é a primeira súplica de um prisioneiro. Saiam da doutrina e entrem no campo do dever. O apelo dele é simples. Eu quero que vocês andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Todos os privilégios que a santa vocação de Deus concedeu para você e para mim, tem uma contrapartida de responsabilidade que eu não posso abrir mão. Paulo diz, ande, se comporte, se conduza por modo equivalentemente digno da vocação que um dia Deus chamou você.
vou entrar no campo do futebol. Vou olhar para aqueles meninos que chegaram em quarto lugar. Não se sintam diminuídos por causa disso. Eu sei que foi feita uma camiseta e tinha um número, e o pai ralou a noite inteira para construir alguma coisa lá para vocês levarem o nome lá e estampado o número e tal. Imagina vocês chegando lá com bandeira, camiseta, e alguém rasga a camiseta e pisa em cima dela. Antes de começar o jogo, você ia fazer o quê? Pode falar, ia ficar contente? De jeito nenhum. Eu não lembro qual jogador, não lembro qual jogo, mas lembro que há alguns anos atrás, num campeonato paulista, um jogador fez o gol e foi dançar em cima do escudo de um time. Eu não lembro que time, não lembro o jogo, mas foi uma cena terrível. Quase que o estádio veio abaixo para engolir e acabar com aquele camarada. Eu lembro de um outro jogador também que fez umas embaixadinhas tripudiando sobre o outro time. Eu sei que isso acontece e isso faz ferver o sangue de quem é do outro time. Será que o nosso sangue não pode ferver também para vivermos dignamente e não apenas beijarmos o escudo do nosso time, mas beijarmos o escudo da nossa igreja, da nossa fé, da bandeira de Cristo com a nossa própria vida enquanto saímos daqui? Paulo, prisioneiro, diz: eu faço uma súplica, eu faço a primeira súplica, da doutrina para o dever, se comportem de um modo digno. A vocação que você recebeu é eficaz, que a conduta que você tenha seja tão eficaz que o seu gesto, sua fala reflitam a dignidade que um cristão deve ter. E é o prisioneiro que está pedindo. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui preso, mas o que eu preguei não é preso. A palavra nunca foi algemada por ninguém. Então, súplicas de um prisioneiro, da doutrina para o dever. Há uma vocação para a qual você foi chamado, que a tua conduta seja digna, que as tuas responsabilidades estejam no mesmo nível dessa vocação. Outra súplica desse prisioneiro, da teologia para a prática, ou da mera conceituação para a prática. Verso 2, olha o que ele diz: com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, com toda a capacidade de suportar uns aos outros em amor. É muito fácil conceituar, é muito fácil defender teoricamente princípios e normas. É muito fácil assumir posturas teológicas. Eu sou dessa linha, eu sou daquela linha, eu sou daquela outra linha. Isso é fácil, é só entrar num seminário ou entrar numa determinada igreja, seja ela de que linha for, estudar, ouvir alguém que sabe mais do que você e de repente se fala: eu creio nisso também, essa é a minha bandeira, essa é a minha postura. Isso é fácil. O difícil, o desafiador é você sair da mera conceituação de termos para a prática dos ensinos, a prática dos princípios. Segunda súplica de um prisioneiro, da mera conceituação para a prática. Eu gostaria que você entendesse que tudo que Paulo fala no verso 2 é razoável, é totalmente razoável. Ele fala no mínimo 4 coisas: que eu sei conceituar, que você sabe conceituar, mas ele não quer que eu apenas conceitue, ele quer que eu as pratique. Vamos a elas. Primeira delas, virtudes compatíveis, virtudes exercitáveis, que eu posso conceituar. E outra, irmãos, igreja que tem escola dominical, que ambiente maravilhoso, que fórum para debates. E eu tenho certeza que essa aqui não é diferente. É possível, isso já aconteceu comigo uma vez, foi curioso. Um camarada não vinha na igreja há muito tempo. Ele não era nem membro mais da igreja. Mas de repente, quando ele sabia que tal assunto ia acontecer, que tal aula ia, ele aparecia. Para quê? Para ser edificado? De jeito nenhum. Ele aparecia para levantar o dedinho e já começar a questionar, a tumultuar. E eu não era o professor daquela sala. Era um outro irmão. Até que chegou um dia que o irmão falou: pastor, não dá, hoje não dá. Eu falei: então tá bom.
Eu peguei uns livros de teologia, um monte de coisa, uma sacola, botei na frente da igreja assim, falei: irmão, quer discutir nesses termos? Conhece hebraico? Conhece grego? Conhece o sistema de teologia de Agostinho? Conhece isso? Conhece aquilo? Se quiser discutir nesse nível, fala comigo. Se quiser ser edificado, senta lá e respeita o irmão. Eu estou esperando ele voltar para a igreja até hoje, e voltar até hoje. Ele não voltou, porque o negócio dele não era a prática de conceitos, era apenas o mero debate. E isso, irmãos, não edifica ninguém. E outra, se você quer discutir grandes e elevados conceitos, existem seminários, existem pessoas pensantes, existem Augustos Nicodemos, raros por aí, mas existem. Converse com eles. Na sua igreja, abra o coração, saia da mera conceituação e entre para a prática. E olha o que ele fala aqui: virtudes compatíveis que devem ser praticadas e não apenas conceituadas. Súplica de um prisioneiro, humildade. Sabe o que é humildade? Na opinião da maioria dos autores, é a primeira, a segunda, a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, e a sétima essência do cristianismo. Isso é humildade. E sabe o que é humildade? É alguém que se esvazia, é alguém que não vê em si nenhum mérito pessoal. A segunda coisa que ele fala é mansidão, alguém que é lento para insistir em seus próprios direitos. Humildade é alguém que não vê méritos em si. Mansidão é alguém que é lento para insistir em seus direitos pessoais. Ele não entra em demanda. Ele não arranha a unidade da igreja. Ele faz como Abraão. Ló, pode escolher. O direito era dele, mas ele fala: Ló, pode escolher. O abençoado foi ele e não Ló. Mansidão, do conceito para a prática. Outra coisa, longanimidade. É uma palavra interessante no grego que fala alguém que tem um ânimo mais duradouro, mais longo, que demora para ser provocado, para ser irritado, para ser tirado do sério. E é interessante que a pessoa longânima rejeita a aspereza, rejeita a truculência, rejeita a crueldade, rejeita a acidez das palavras. E Paulo está dizendo, suplicando, como um prisioneiro, que não podia mais pastorear presencialmente a igreja, mas ele diz: eu rogo, eu suplico, saiam da teologia, não a abandonem, mas caminhem para a prática com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade e com toda a tolerância, suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe o que é suportar um ao outro em amor? Às vezes você está fervendo por dentro, por causa de algo errado, completamente errado, mas você não se abala. Você ama a verdade, ama aquela pessoa, pode até corrigi-la, mas não a agredirá, não a desprezará, não a humilhará de maneira nenhuma. Súplicas de um prisioneiro. Terceira, das convicções para as implicações concretas. Olha só o verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando o propósito é sublime, a dedicação também é. Súplicas de um prisioneiro. Das convicções para as implicações concretas. Eu sei que o Espírito habita em mim. Você sabe de que espírito você é? Há um texto na Bíblia que fala de que espírito sois. Certamente alguém aqui já ouviu falar do tal espírito de porco, não já ouviu? De que espírito você é? O texto aqui diz, olha, você tem que se esforçar com muito cuidado para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso significa que você tem que deixar as meras convicções para as implicações práticas, concretas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13, verso de número 11. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Olha o que ele diz.
Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Ele deixa claro: aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de paz, de amor, estará convosco. Súplicas de um prisioneiro, das convicções para as implicações concretas. Versículo 3, importantíssimo: esforçando-vos. Quanto você faz de esforço para preservar a unidade do Espírito? Quanto você faz de esforço para manter na sua igreja? Irmãos, somos poucos, mas devemos ser os melhores. Somos poucos, mas devemos ser os mais dignos. Se somos poucos e por causa disso, ainda assim vai ter sempre alguém colocando ventilador em nossa farofa, o que vai acontecer? Nós vamos nos desagregar, dispersar, e o texto diz: olha, a súplica do apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo e por amor a Cristo, é esta: vocês deixem as meras convicções, partam para as implicações concretas, se esforcem com muito cuidado, com muito zelo, para a manutenção da unidade do Espírito no vínculo da paz. Algumas pessoas preferem a seguinte frase, e eu acho que elas não estão erradas: olha, eu posso até não concordar com aquilo que você vai dizer, mas eu vou defender até o último instante o teu direito de se manifestar. E se a sua opinião é diferente da minha, há que ter um denominador comum, regido pelo Espírito Santo, estabelecido pela verdade escriturística, que vai dirimir toda divergência, toda diferença entre o seu pensar e o meu pensar. Por isso que Paulo sempre apelava: pense concordemente. Súplica de um prisioneiro, a quarta: do corporativismo para a unidade. Verso 4: há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. O prisioneiro Paulo está dizendo: eu suplico a vocês, saiam do corporativismo e lutem pela unidade. Se você é membro desta igreja, eu desafio você a lutar pela unidade dela, e não pelo mero corporativismo. Eu sei que é bacana, e nós vamos ver esse símbolo, essa logo, se tornar conhecida. Por trás dela, o significado dela: aliança. Cristo é a aliança entre você e Deus, mas é a aliança também entre você e eu. Isso eu não posso abrir mão, defenderei isso com unhas e dentes. É como dizia Miguel Gonçalves Torres, um dos 4 primeiros pastores da igreja presbiteriana educados por Simonton nesse país. Quando ele era perseguido, debochado, humilhado nas regiões de Poços de Caldas e adjacências, ele dizia: cuspa na minha cara, humilhe a mim, mas não ofenda nem agrida ao meu Senhor na minha frente. Da mesma forma, faça isso pela tua igreja, pela bandeira que ela levanta. E enquanto a igreja da aliança levantar a bandeira da Bíblia e do Evangelho, ame-a, sirva com toda a dedicação, faça tudo convergir, para que ela seja um elo de aliança entre as pessoas e Deus. Do corporativismo para a unidade. Pare de pensar no teu partido. E aqui não tem nada a ver com política. Pare de pensar, e é uma batalha minha. Qual é a nossa igreja? A igreja da aliança, incluindo a congregação do Alto da Lapa. Existem barreiras? Tem hinos que falam: não existem mais barreiras em meu ser. Entre você e eu há uma aliança, por causa do mesmo Espírito. Vamos lutar por isso. Do corporativismo para a unidade. E não é unidade externa e mecânica, é a unidade interna e orgânica. Quando alguém aqui que não gosta de um determinado alimento e ainda assim, por mera gula, come aquele alimento e sabe que ele vai fazer mal,
que acontece com o organismo, com o corpo. O corpo reage, e reage dizendo, não gostei. Ou seja, se a igreja recebe alguma coisa, ela reage também. Se você engole alguma coisa ruim e errada, o seu corpo vai reagir. Se alguém jogar alguma coisa errada dentro da igreja, ela tem que reagir, ela tem que preservar a sua unidade, a sua saúde. Súplicas de um prisioneiro, do subjetivo para o objetivo. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É isso que temos. Um só Senhor, Jesus. Uma só fé em Jesus. Um só batismo, em nome de Jesus. Acabou. É um lado subjetivo essa crença, mas há um lado objetivo. Se eu sou do mesmo Senhor, se eu tenho a mesma fé nele, se eu fui salvo por ele, como é que eu posso magoar, ofender, destruir, prejudicar os outros salvos por ele também? Abandone o subjetivo e entre para o lado do objetivo. É importante a gente entender a linguagem de Paulo. Só há um Senhor. Será que lá no céu, no dia que entrarmos para a glória, vai ter primo? Esse aqui é primo. Ele não é filho, é primo. Vai ter neto? Vai ter... Não, é só filho, só vai entrar filho. Seja ele batista, seja ele presbiteriano, seja ele assembleano, seja ele o que for. Só entra quem tem Jesus como Salvador, como Senhor. Só entra quem um dia diz, eu creio em Ti, eu creio em Ti. Súplica de um prisioneiro, afinal, do eterno para o cotidiano. O versículo 6 diz, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, que age por meio de todos e que está em todos. Que coisa bonita, irmãos. Deus é o Pai da família. Deus é o sustentador da família. Deus age em cada membro da família. Deus está sobre, embaixo, ao lado, dentro de cada membro da família. Então o que cada membro da família tem que saber? Bom, eu tenho que usar esse conceito para que o meu cotidiano contigo seja uma bênção, seja uma alegria, uma glória para Ele. Súplicas de um prisioneiro. O apóstolo Paulo estava lá na cadeia, preocupado. Como vive a igreja que eu ajudei a nascer, que eu ajudei a criar? Súplicas de um prisioneiro. Que você entenda, corresponda a cada uma dessas súplicas. E que você se posicione. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana da Aliança. E daí? O que isso representa? O que eu faço por ela? Que nível de compromisso eu tenho com ela e com Ele? Que Deus nos ajude a entendermos as implicações concretas e práticas da fé que um dia abraçamos e que ouçamos a voz de um grande pregador elogiado por Jesus, um tal de João, conhecido como João Batista. Produzir frutos dignos do arrependimento. Em nome de Jesus, vamos atender às súplicas deste prisioneiro, a não ser que algum dia estejamos presos pelo mesmo motivo dele e entendamos o que ele quis dizer com cada súplica, mas a mais importante delas, vivam de modo digno da vocação que vocês foram chamados, para que o nome de Jesus seja engrandecido lá fora. Amém.